Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O que nos leva a ter a vida eterna? Somente crer em Jesus? Isso que precisamos entender o que significa também crer, pois podemos estar equivocados no nosso posicionamento. Lá em João, no capítulo 3, 35 e 36, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Primeiro precisamos entender que nem todos são filhos de Deus. Nem todos conhecem a Deus, mesmo que seja religioso. Esse é um aspecto que precisamos levar muito a sério. Então, a vida eterna é algo que nós alcançamos pelo nosso empenho, por nosso mérito, pelo esforço que realizamos? Precisamos entender que não. Outra coisa, estamos separados de Deus, mortos. Pesa sobre nós a sua ira e principalmente entendermos que lançados seremos no inferno juntamente com o demônio, com Satanás e os seus anjos. E precisamos entender que o inferno não foi preparado para o homem, somente para Satanás e seus anjos. O que nós precisamos entender? Que a salvação é decorrente de crermos em Jesus. O que significa crer? Acreditar no seu poder, crer que ele pode nos salvar no sentido de ter essa esperança? Isto é suficiente? Claro que não. O que isso significa nas nossas vidas? Porque crer não se trata simplesmente de acreditar nisso, pois os demônios creem e tremem em Deus. O que nós precisamos entender? Que a vida foi confiada ao Filho e Ele a dá, Ele provê, e que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou na cruz em nosso favor. Mas qual é o significado de crer de fato? Crer não é simplesmente acreditar, não é simplesmente saber dessas coisas, mas é nos empenharmos em vivermos a vontade do Senhor. E isto não para alcançarmos alguma coisa, mas para expressarmos a obra que Ele realizou. Quando cremos em Cristo, nós somos feitos nova criatura. Recebemos do Espírito de Deus, da vida de Deus, recebemos um novo coração, somos feitos uma nova criatura. O que nós precisamos entender que todo este conjunto da obra, ou seja, o ter sido feito à imagem do Filho, ter recebido da mente de Cristo, não nos leva a continuar a viver da mesma maneira. Mas precisamos abandonar o pecado, pois quando perseveramos, ou seja, permanecemos no pecado, nós estamos sendo rebeldes. E quando estamos rebeldes, nós temos sobre nós a ira de Deus permanente. Pois quem conhece a Deus, quem se submete a Cristo como Senhor e Salvador, é para viver a sua vontade. Mas simplesmente pela expressão do entendimento que tem que agora é uma nova criatura, recebeu da vida de Deus, faz parte do reino de Deus, é membro do corpo de Cristo, é um reino, pertence a um reino de sacerdotes, a uma nação santa, a um povo de propriedade exclusiva de Deus. Diante destas palavras, compreende que não tem outra maneira de viver que não pela santificação de seus procedimentos. Isso quer dizer, rejeitando toda a obra das trevas que praticamos, para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, honrando e glorificando o Senhor, fazendo a sua vontade. Nós precisamos crescer nisso, crescer no entendimento, ter o nosso entendimento iluminado e abandonarmos as obras das trevas
em favor da vontade de Deus, não ofertando o nosso corpo para o pecado, mas ofertarmos para a justiça, para a expressão e para o revelar de Deus. A vida eterna simplesmente expressamos pela maneira como nós vivemos, como nós glorificamos a Deus por meio das obras que realizamos. E a gente precisa crescer, amadurecer nisso e ser expressão do Pai neste mundo. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e possamos honrar e glorificar o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.